Ouça agora Porção Diária, um devocional para a vida. A paz do Senhor Jesus Cristo para todos vocês. Hoje é sábado, dia 26 de julho, ano 2025, e desde já, amados ouvintes, eu quero convidar cada um de vocês a abrirem comigo a sua Bíblia no livro de 2 Crônicas, capítulo 24, versículo 17, porque a porção diária deste dia tem como título Quem tu estás ouvindo? Sim, amados ouvintes, eu quero ir direto ao ponto e dizer para você que existem no mundo dois tipos de amizade, dois tipos de amigos, dois tipos de pessoas. Aquelas que te fazem aproximar de Deus e aquelas que te afastam da presença de Deus. Não existe meio termo para isso, amado ouvinte. Por mais que conhecemos pessoas que nos fazem sorrir, pessoas que muitas vezes em sua presença elas nos alegram, mas a questão primordial são pessoas espirituais, são pessoas que te fortalecem na fé, são pessoas que edificam a sua vida com Deus, na presença de Deus. Caso contrário, tudo é perca, amado ouvinte. Nós entendemos no texto a importância das amizades, porque o ser humano, amado ouvinte, ele é muito fácil de ser influenciado. As pessoas hoje em dia são muito fáceis de serem influenciadas. E eu quero fazer uma pergunta para você neste dia. Quem está influenciando a sua vida? Esta pessoa te faz aproximar de Deus? Devemos tomar cuidado, amados ouvintes, com o nosso círculo social, o nosso círculo de amizade. É bem verdade que estamos vivendo no mundo, mas devemos selecionar as nossas amizades e ver quem de fato contribui e está somando para o nosso crescimento espiritual na presença de Deus. Com isso eu quero dizer para você que é tão sério, é tão verdadeiro, que enquanto o sacerdote Jeoiada estava vivo e Joás vivendo sob a influência dele, você vai olhar para o texto e vai perceber quão forte era essa influência, a ponto de fazer o rei Joás estar na presença de Deus, amar as coisas de Deus, reparar o templo de Deus, fazer com que as coisas de Deus caminhassem, o reino de Deus avançasse. Ele lutou contra os altares de Baal e ele ficou firme. Mas bastou então Jeoiada morrer, e o texto vai dizer em 2 Crônicas capítulo 24, versículo 17, que depois da morte de Jeoiada, vieram os príncipes de Judá, prostraram perante o rei Joás, e a Bíblia diz, e o rei os ouviu. Nós devemos tomar muito cuidado, amados ouvintes, com quem estamos ouvindo. A primeira coisa que acontece na vida de Joás sobre a influência desses príncipes, desses reis de Judá, é que ele vai deixar a casa de Deus. Tudo aquilo que ele aprendeu com Jeoiada, agora sobre a influência dessas pessoas, ele abandona. Aquilo que outrora firme na presença de Deus, ele lutava, defendia com unhas e dentes, agora ele, pelas suas amizades e influência, de alguma maneira estava dando legalidade para as suas atrocidades. A primeira coisa que essas pessoas fazem com Joás é afastá-lo da presença de Deus. E a Bíblia vai dizer que agora eles estavam até servindo às imagens de Baal. E a Bíblia vai nos mostrar que o caminho de Joás é tão ruim depois disso, sobre essa influência, que ele acaba consentindo na morte e no apedrejamento do profeta Zacarias. Então, amado ouvinte, o que eu quero dizer para você nessa noite, com todo temor, em nome de Jesus Cristo, saiba selecionar, peça discernimento para o Espírito Santo de Deus. Porque existem pessoas, amados ouvintes, que são como um câncer em nossas vidas. Elas nos arruinam, elas estão perto de nós para, quem sabe, fazer a tua fé enfraquecer, você naufragar. Nós devemos tomar muito cuidado, amados ouvintes, com as nossas amizades, porque como ser humano que somos facilmente influenciados. Mas a pergunta aqui é, quem são os seus amigos? Quem está te influenciando? Essas pessoas estão te colocando mais perto, mais próximo na presença de Deus? Ou estão te afastando? Se não, amado ouvinte, corra dessas amizades, corram dessas influências, corram dessas pessoas, porque de nada tem proveito. Não importa se tem diploma, se fala bem, se é uma pessoa que sabe entrar e sair no meio do povo. A questão é pessoas de Deus, é pessoas espirituais, é pessoas que te levam para próximo de Jesus. Essa é a pergunta que devemos fazer, amados ouvintes. Tem um monte de pessoas naufragando na fé, tem um nome de pessoas largando a igreja. Por quê? Porque estão sob forte influência de pessoas, abre aspas, de amizades malignas.
Fecha aspas. Por quê, amados ouvintes? Isso é muito sério. Quando nós olhamos para um texto e vemos a importância de uma pessoa de Deus, a influência de um homem de Deus na vida de um rei, fez com que ele servisse ao Senhor, fez com que ele fosse abençoado. Joás teve uma carreira linda enquanto o sacerdote estava vivo, mas a Bíblia vai nos mostrar que bastou ele morrer e agora, sob a influência de outras pessoas, ele sucumbiu, ele perdeu tudo que tinha e o juízo de Deus veio sobre ele. Existem pessoas, amados ouvintes, em nome de Jesus, receba essa palavra. Existem essas pessoas que estão com um único propósito de nos afastar da presença de Deus. Pode ser lindo, pode muitas vezes parecer bem agradável, a sua fala pode parecer palatável, mas a questão, amados ouvintes, é essas amizades que tu tem hoje, elas te colocam, elas te impulsionam, elas te projetam para mais perto de Cristo, ou elas fazem o oposto? Porque senão, amados ouvintes, receba essa palavra em nome de Jesus Cristo. Corra, fuja dessas amizades, fuja dessas influências, porque com o tempo elas irão fazer você sucumbir na presença de Deus. Mas o sangue de Jesus tem poder, e o Espírito de Deus neste dia está nos alertando, amados ouvintes. Saiba selecionar as pessoas que vão fazer parte da sua vida. E a questão é, não baseie-se se ela tem muito, se ela é milionária, se ela tem pouco. Não. A questão é, baseie-se na vida que ela tem com Deus. São pessoas de Deus, pessoas de caráter, pessoas que têm intimidade com o Espírito Santo, pessoas firmes, pessoas que adoram a Deus. Então, amados ouvintes, eu tenho certeza que esse tipo de amizade é uma amizade muito boa. Já dizia o salmista, bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Olha o que Joás fez, ouviu quem não deveria. E existem um monte de pessoas que o diabo levanta, amado ouvinte, só para te afastar da presença de Deus. Existe um monte de amizades aí fora que as pessoas não estão discernindo, que estão fazendo com que aos montes muitos cristãos viessem a perder a sua vida com Deus. As amizades, eu quero dizer para vocês, as amizades, ela nos influencia sim, ou para bem ou para mal, não tem meio termo. Então, amados ouvintes, em nome de Jesus, quem são os teus amigos? A quem tu estás ouvindo nesse dia? Se são pessoas que te levam para perto de Deus, amém. Olhem para elas, fiquem do lado delas, porque vão te projetar, vão te proporcionar uma vida melhor com Deus. Mas se não existe isso, amado ouvinte, se só existe risadas, se só existe conversas que são jogadas fora, fuja, corra dessas amizades, ainda que no teu consciente possa fazer com que você fique bem e pareça bem. Mas, de fato, se não te leva para Cristo, se não te fortalece, se não te ajuda com a sua vida com Deus, corra. É barganha, é seta do maligno. Nesse momento, feche seus olhos, cobre sua cabeça se você pode, nós iremos falar com Deus. Maravilhoso Deus, eterno Pai que estás no céu, nos dê discernimento, Espírito Santo, para sabermos selecionar as nossas amizades. Nos dê sabedoria, Espírito Santo de Deus, para sabermos entrar e sair no meio do seu povo. Espírito Santo de Deus, nos dê graça, nos dê força, para que possamos então selecionarmos as nossas amizades e saber com quem estamos andando, para que nós não venhamos perecer e ter uma vida fraca na Tua presença. Seja conosco, continua nos iluminando, pois esta é a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe a sua vida e a sua família e até a próxima. Você ouviu Porção Diária, idealizado pela Obra de Deus em Curitiba.